É curioso, né? Porque parece que a gente consegue enxergar o mérito de todo mundo, menos o nosso. E é justamente aí que começa essa síndrome do impostor. Não necessariamente porque você é incapaz, mas porque você desaprendeu a reconhecer as evidências da sua própria caminhada. E a primeira verdade que eu gostaria de ter ouvido é essa: nem todo pensamento merece ser acreditado. Parece óbvio quando a gente fala, né? Mas quando a gente vive na prática, não é tão óbvio e fácil assim de lidar. Porque a nossa mente, ela conta histórias pra gente o tempo inteiro. E o problema é que a gente costuma acreditar nessas histórias. Se aparece qualquer pensamento do tipo, eu não sou bom o suficiente, a gente acredita. E aí a gente ainda junta vários fracassos que só a gente sabe, os nossos defeitos, as nossas falhas, para fundamentar aquilo ali. E aí aparecem outros pensamentos. A gente acredita também. Você já sonhou com alguma coisa que era tão real, que você estava caindo de algum lugar, que você sentiu uma sensação, sentiu até um cheiro, e naquele momento parecia ser muito verdade, mas não era. Os nossos pensamentos, eles funcionam mais ou menos desse jeito também. Eles aparecem, mas aparecer não significa que sejam verdade. E isso mudou muita coisa pra mim, porque eu parei de perguntar: será que esse pensamento é verdadeiro? E aí eu comecei a fazer outra pergunta: qual é a evidência de que ele é verdadeiro? Percebe a diferença? A síndrome do impostor vive de interpretações. As evidências contam outra história. Segunda verdade: você julga a sua história de um jeito que nunca julgaria a história de quem você ama. Eu vivi isso quando saiu meu resultado da OAB. Quando eu vi meu nome na lista, eu fiquei extremamente feliz. Mas logo veio um sentimento estranho depois, um vazio de será que eu realmente mereço isso? E quando eu pensei nisso depois, eu achei até um pouco engraçado, porque parecia que o meu cérebro tinha apagado da minha mente toda a minha caminhada. Ele esqueceu do tanto que eu tinha estudado, das vezes que eu chorei estudando, das vezes que eu pensei em desistir, das vezes que eu tive que fazer renúncias, do esforço, dos medos, da insegurança, da vergonha, tudo isso simplesmente desapareceu. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Imaginar que a minha vida era uma vida de uma outra pessoa. Se fosse uma amiga minha, se fosse alguém da minha família, se eu assistisse toda essa caminhada de fora, será que eu olharia para tudo isso e diria assim: ah, ela teve sorte? Claro que não. Provavelmente eu diria: ela merece. Ela lutou muito para isso. E isso é só fruto do que ela plantou. Então, por que que a resposta muda quando a história é minha? Talvez porque eu conheça todos os meus medos. Mas sabe uma coisa que a gente costuma fazer também? Esquecer de reconhecer quando a gente tem coragem, quando a gente faz o que tem que fazer, como que a gente tem, quando a gente faz o básico bem feito, quando a gente tem constância e disciplina. A gente esquece disso tudo e isso merece reconhecimento, mesmo quando vem da gente. E agora, por último e mais importante, a terceira verdade: a gente reconhece muito mais os frutos ruins do que os bons. Essa talvez tenha sido a reflexão que mais me marcou. Nem tudo na vida depende da gente. Existem perdas, existem desigualdades, existem injustiças, existem coisas que simplesmente fogem do nosso controle. Eu diria 99% das coisas do mundo. Mas existe uma parte que depende da gente. E essa parte merece ser reconhecida, porque foi você que lutou, foi você que estudou, foi você que persistiu, foi você que levantou mesmo depois de cair, foi você que enfrentou os seus medos, foi você que sustentou aquela decisão, mesmo com todo mundo falando que não ia dar certo. Foi você que continuou mesmo quando não tinha ninguém para te aplaudir ou para te incentivar, sabe? E essas foram as sementes. Só que quando chega o fruto, a gente faz uma coisa muito estranha. Se deu errado, a culpa é nossa. Se deu certo, foi sorte. Você percebe a contradição?
A gente assume a responsabilidade pelos nossos fracassos, mas entrega as nossas conquistas ao acaso. Que bizarro, porque talvez seja justamente isso que a síndrome do impostor faça. Ela faz a gente esquecer de tudo que veio antes da gente conseguir conquistar o nosso sonho. Como se o resultado tivesse aparecido do nada, quando na verdade existia um caminho muito árduo até chegar ali. Então, eu queria terminar esse vídeo te propondo um exercício. Antes de você ir dormir hoje, pega um papel, escreve 3 conquistas que você costuma tratar como comuns da sua vida. Qualquer uma. Se você não conseguir 3, pode ser uma só, já é um começo. Depois escreve tudo o que existiu antes delas se concretizarem. As horas, o esforço, os medos, as renúncias, as tentativas, os fracassos, os choros, as frustrações, as vezes que você quase desistiu. Escreve tudo, porque eu tenho a impressão de que quando você fizer isso, você vai perceber uma coisa, que talvez você não está diminuindo só suas conquistas, mas talvez você esteja diminuindo a pessoa que foi necessária você se tornar para conquistá-las. E eu acho que esse é o maior problema da síndrome do impostor, porque ela não apaga as nossas falhas, ela apaga as evidências de que nós somos sim capazes. E se você olhar para essas evidências, você vai ter certeza disso, que você é sim merecedor, que você é sim capaz. A síndrome do impostor, bem como todas as crenças que limitam a nossa existência, que limitam a nossa vida, que muitas vezes estagnam a nossa vida e nos paralisam, elas são ilusórias, elas são baseadas em algo inconsciente, que muitas vezes só com anos de terapia e de autoconhecimento a gente consegue enxergar. Mas eu tenho certeza que essas 3 verdades vão te trazer muito mais clareza e vão fazer com que você se enxergue minimamente como uma pessoa capaz e merecedora, porque eu acredito que você é sim. Se essa conversa te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo.